Meus amigos do Direito Penal em Foco, foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. Será que mensagens de WhatsApp podem servir para condenar alguém criminalmente? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Acho que se nós dermos alguns exemplos, a situação fica um pouco mais clara. Então, imagine, por exemplo, que uma pessoa esteja sendo ameaçada por outra, mas que essas ameaças não estão sendo realizadas de forma pessoal, cara a cara, frente a frente. Elas estão sendo utilizadas por meio de aplicativos de mensagens, por exemplo, WhatsApp. Há determinados crimes que muitas vezes a sua prova, provar a sua ocorrência não é tão simples assim. E o crime de ameaça é um desses exemplos, porque muitas vezes esses crimes eles não ocorrem na presença de testemunhas. Então a pessoa, por exemplo, ela vai ter como única maneira de comprovar que está sendo vítima desses crimes por meio de prints extraídos de aplicativos de transmissão de mensagens. Outro exemplo muito interessante ocorre no tema ligado aos crimes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Era muito comum, e é bastante comum ainda, por exemplo, que um dos dois envolvidos na relação, seja o homem, seja a mulher, e enfim, não aceite o término do relacionamento. E a partir do término do relacionamento, essa pessoa fica insistentemente mandando mensagens para o seu ex-parceiro e pede para voltar, para reatar o relacionamento, diz que se arrependeu do que fez, do que falou, enfim, fica importunando, fica realmente mandando mensagens de forma reiterada. Durante muito tempo, esse comportamento que eu mencionei, ele caracterizava inclusive uma contravenção penal, poderia caracterizar uma contravenção penal, que é a chamada contravenção penal da perturbação da tranquilidade. Recentemente, nós tivemos uma alteração legislativa e essa contravenção penal ela já não existe mais. Porém, ou melhor dizendo, não é que ela não existe no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Agora ela ganhou um up, ela ganhou um incremento e agora ela passou a ser considerada um crime, uma conduta ainda mais grave, que é o crime de perseguição ou stalking, que está previsto no artigo 147 do Código Penal. Pois bem, muitas vezes essas situações que eu narrei aqui, seja a antiga perturbação da tranquilidade, agora crime de perseguição ou crimes de ameaça, muitas vezes eram crimes que, por não deixarem testemunhas, a única prova que a vítima tinha, as únicas provas que a vítima tinha em seu favor, eram justamente essas mensagens extraídas de aplicativos de mensagens. Então elas procuravam a polícia ou faziam um boletim de ocorrência e levavam junto essas mensagens, tiravam um print da tela, imprimiam e levavam até a polícia, até a autoridade policial, até a polícia civil, para demonstrar que de fato elas estavam sendo vítimas desse tipo de crime. São condutas extremamente comuns no Brasil. A grande questão aqui é discutir: será que essas mensagens elas podem contribuir para que alguém seja condenado? Então, por exemplo, eu digo que eu estou sendo perseguido pela minha namorada, pela minha ex-namorada, e a única prova, as únicas provas que eu tenho são justamente esses prints extraídos das mensagens. Esse é um tema extremamente polêmico, mas nessa semana nós tivemos uma decisão muito interessante do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que não, que conversas extraídas de aplicativos de mensagens, se forem as únicas provas, elas não podem servir para condenar alguém. E por que será? Bom, porque os ministros entenderam que essa questão ela é polêmica porque as mensagens extraídas dos aplicativos de mensagem elas podem ser facilmente adulteradas. Como assim, Vitor? Eu posso simplesmente tirar aqueles trechos que me favorecem. Eu estou dizendo que ele está me ameaçando, mas e se eu estiver ameaçando também? E se as ameaças partiram de mim?
Como que eu vou demonstrar que, na verdade, ele não está apenas, por exemplo, se defendendo das minhas ameaças? Eu posso ter simplesmente apagado as mensagens que eu enviei e estar ali e juntar no processo ou nas investigações somente as mensagens que me interessam, ou seja, as ameaças que vieram da outra pessoa. Então, por conta disso, dessa facilidade de adulteração desse tipo de prova, os ministros entenderam que as mensagens de aplicativos não podem servir como provas para condenar alguém. Recentemente, inclusive, nós tivemos uma alteração legislativa conhecida como pacote anticrime, que introduziu várias modificações no Código Penal, no Código de Processo Penal. E uma das mudanças mais elogiadas foi a chamada cadeia de custódia. É uma expressão técnica e aqui, como não é a nossa proposta, eu não vou explicar de forma muito técnica, mas basicamente a cadeia de custódia é a garantia que nós vamos ter de que a prova, de que a produção da prova está sendo respeitada, de que não houve nenhum tipo de adulteração, de que não houve nenhum tipo de fraude. E quando eu extraio conversas de WhatsApp, eu não consigo garantir, via de regra, que não houve esse tipo de adulteração. Então, qual que é a consequência? Segundo os ministros, e na verdade o próprio Código de Processo Penal prevê isso, essas conversas elas têm que ser retiradas dos autos, seja das investigações, seja do processo. Se existirem outras provas, por exemplo, há uma prova testemunhal, há provas testemunhais que demonstrem a ocorrência dos crimes, tudo bem, nós podemos condenar. Agora, se a prova se baseou unicamente nessas conversas extraídas do WhatsApp, justamente pela impossibilidade de se garantir a lisura, de se garantir a confiabilidade dessas provas, elas devem ser extraídas, elas devem ser retiradas, melhor dizendo, do processo e não podem servir para condenar alguém. Sabiam dessa? Tema interessante, né? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.